Fala pessoal, tudo bom? Que é o André Fogaça e hoje eu tô com um review que é do Xperia E3. Xperia E3 ele foi lançado no ano passado como um smartphone da Sony com foco em um mercado de médio custo. Você tem um mercado de médio custo abarrotado por smartphones como Moto G, você tem uma série de smartphones da linha Galaxy e também o Zenfone 5 com o Zenfone 6, só que o Zenfone 6 é um pouquinho mais caro, daí acaba nem entrando nesse mercado. Essa aqui é a caixa do dispositivo, ela é exatamente a mesma caixa que você encontra em outros modelos de médio custo da própria fabricante. Tem aqui a foto do aparelho num cubo, um cubo, uma parte meio cubo, uma cara de cubo, com algumas informações aqui, outras informações aqui e mais nada. Abrindo a embalagem, a gente encontra o celular numa espécie de bolso que tem aqui dentro. Então aqui tá dentro tá o dispositivo, manual de instruções, carregador de tomada com porta USB, cabo de dados USB com ponta micro USB e um fone de ouvido bem simples. Não é um fone de ouvido muito elaborado, muito parrudo, é um fone de ouvido que atende ao propósito de baixo custo do aparelho. Esse aqui é o smartphone, ele tem uma cara bem pequenininha, ele é um dispositivo que não é muito grande, só que, como você pode ver, ele tende a acumular sujeira e marca de dedo com muita facilidade. O corpo inteiro dele é plástico com uma curvatura bastante confortável aqui na parte, como você pode ver aqui nas laterais, tem uma curvatura muito confortável e a traseira ela é levemente emborrachada. Isso ajuda na hora de uma pegada mais confortável, só que também ajuda na hora de segurar mais sujeira, ou seja, marca de dedo fica visível com muita facilidade e não é tão simples assim na hora de limpar. Na parte da frente a gente encontra uma tela de 4.000 polegadas, como eu já falei. A tela ela tem 854 por 430 pixels, dá mais ou menos 218 pixels por polegada de densidade. Você pode colocar até 2 dedos ao mesmo tempo na tela, o que é ok para uma tela desse tamanho. Mais do que 3 dedos não, você tampa praticamente a tela inteira. Aqui na parte frontal tem uma câmera de resolução VGA, uma câmera frontal de resolução VGA. Você tem aqui os botões sensíveis ao toque aqui na parte de dentro da tela e não na parte de fora. Alto-falante e mais nada. Desse lado aqui você encontra a entrada micro USB para carregar o aparelho e trocar dados com o computador. Aqui embaixo nada, do lado de cá botão liga-desliga e botões de controle de volume. E em cima a entrada para fone de ouvido com suporte a fone de ouvido com microfone no mesmo cabo. Aqui na parte traseira, a câmera traseira é de 5 megapixels, um pequenino LED flash e microfone secundário para isolamento de ruído. Ícone para dizer que tem NFC, é um ícone impresso na própria tampa e alto-falante aqui na parte de baixo. Abrindo a tampa pela porta USB, a gente encontra aqui os 2 slots para cartão da operadora, o SIM card, o chip da operadora, vão os dois aqui. Um slot para cartão microSD até 32 GB e, como você pode ver, a bateria não pode ser removida. Ela é soldada aqui, travada dentro do aparelho. A bateria está logo aqui atrás, mas você não tem acesso a ela. A bateria é de 2.330 mAh e dá mais ou menos um dia de uso cotidiano. Você pode reproduzir até 49 horas de música e conversar até mais ou menos 12 horas e meia em 2G, não em 3G. Ligando o aparelho, pelo lado de dentro a gente encontra um processador Qualcomm MSM 89262, que é um Snapdragon 400 rodando 4 núcleos a 1.2 GHz com Cortex A7. Você tem uma GPU Adreno 305 com 4 GB de memória interna, o que é seu ponto mais pesado, mais negativo. A quantidade de memória interna é pífia. Tem 1 GB de memória RAM e é isso aí na parte de hardware. A tela, como eu falei, é uma tela de 4,5 polegadas com resolução de 854 por 430 pixels. A densidade de pixels é de 218 pontos por polegada. É uma densidade bastante bacana, com uma qualidade muito legal. Você dificilmente vai encontrar pixel na tela, só que poderia ser HD, como são seus concorrentes, como por exemplo o Moto G e também o Zenfone 5, todos já trabalham com telas HD, o que acaba entregando uma qualidade melhor. Como você está vendo aqui, a interface do Android, a interface alterada pela Sony já há certo tempo. Você tem aqui uma versão rodando do Android 4.4.4 KitKat, sem previsão para atualização para Android 5.0, ou seja, já vem com o Android desatualizado e provavelmente não será atualizado
para uma versão mais recente. Não temos ainda previsão de quando isso deve acontecer. Como eu falei, a memória interna é seu grande ponto negativo. Dos 4 GB de memória interna, a Sony libera 1.75 para o usuário. E com alguns aplicativos instalados, acabou a memória, você não tem espaço mais sobrando. Como você pode ver, ele está aí calculando ainda. Mas enfim, a memória do cartão XD é apresentada aqui embaixo. É bastante interessante que você tenha um. E eu tenho apenas 200 MB livre na memória interna. E esse tipo de problema é grande, principalmente quando não há muitos aplicativos instalados, como é o meu caso. Eu não instalei muitos aplicativos, tenho apenas 3 páginas com apenas um jogo e algumas redes sociais, nada mais, e não tem mais espaço para nada. Um problema disso é que algumas atualizações simplesmente não conseguem acontecer por conta de limitação no espaço interno. A área de notificações é bastante grande, como é tradicional dos smartphones da Sony, e há uma área com atalhos aqui do lado nessa segunda área que pode ser editada. Você pode tirar e colocar alguns atalhos assim que você quiser, como por exemplo, eu não quero o throw porque eu não tenho o aparelho da Sony, e aí é só, ele sumiu daqui, e você pode acessar uma função secundária, como por exemplo, aqui você vai direto para o brilho, mas se você segurar aqui por mais de um segundo, ele ativa as configurações da tela. A interface ela é bastante datada, como você pode ver, ela tem muita textura. Você encontra textura, por exemplo, no Track ID. Track ID ainda é uma cara de CD. O What's New ainda tem um sombreado ali, alguma coisa que remete a um aparelho, uma versão mais antiga do Android, mas alguns aplicativos já ganharam uma limpeza de textura, como mensagens, o de telefone e também o aplicativo de configurações. Falando de mensagens, o teclado é um teclado bastante apertado por conta do tamanho da tecla, da tela, não da tecla, então escrever nele é um pouco difícil. Então você escreve aqui, olá, ok, tudo bem. Eu escrevi rápido porque ele tem o corretor ortográfico que vai dando uma ajudada. E se você quiser escrever mais rápido ainda, é só passar o dedo e escrever olá, tudo bem? E aí você consegue com o swipe nativamente rodar sem problemas. As animações são bastante fluidas, como você está vendo, dificilmente alguma parte vai ficar travada quando há muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo. Então tenho, por exemplo, vou abrir aqui Google Play Filmes, vou abrir Play Livros, e tem uma quantidade grande de aplicativos abertos aqui no fundo. Você pode ver que o desempenho do aparelho não ficou tão lento, mas a abertura de alguns aplicativos fica mais demorada. Como você pode ver que demorou alguns segundos para abrir o aplicativo de filmes, e tá tudo por aqui. Você pode fechar uma por uma ou fechar todas tocando na parte de baixo. Na parte de multitask tem um dos recursos bastante bacanas, que é a possibilidade de rodar alguns aplicativos em widgets. Então tem aqui, por exemplo, tudo celular. Tem aqui o tudo celular, e junto do tudo celular eu quero que abra uma calculadora. Então tem aqui a calculadora, o site está aqui no fundo, eu posso alterar o tamanho do site, aqui, alterar a forma que eu quero dele, e a localização. Aí você pode trocar aqui, então estou lendo aqui, agora estou lendo aqui, e tudo funciona muito bem, sem nenhum travamento e sempre no topo de tudo, como você pode ver. Para fechar, só tocar por aqui e tocar ali em cima faz o aplicativo abrir em tela cheia. Para mostrar o desempenho do aparelho, eu vou rodar algum jogo que na verdade não é um dos jogos mais pesados, mas é o Minion Rush, que exige bastante do desempenho do hardware. E lembrando, ele tem uma Adreno 305 rodando com um processador Snapdragon 400 quad-core de 1.2 GHz, que é com Cortex A7, ou seja, um processador ligeiramente antigo, já de uns 2 anos de vida, só que funciona bem, não apresenta engasgos, e no jogo o desempenho foi um pouco abaixo do que eu esperava de um aparelho. Ok, volta. Esse é um problema grande desse aparelho, porque eu não consigo atualizar. Você viu que ele me obrigou a atualizar o app. Se eu clicar para atualizar, ele vai tentar atualizar e vai dar o erro de não há espaço suficiente
para instalação. O problema é que eu não tenho praticamente nenhum aplicativo instalado extra além de redes sociais e todas as fotos e vídeos estão dentro do cartão de memória, ou seja, fica um pouco difícil de rodar. E para solucionar esse problema de falta de memória, o que eu consegui fazer foi desativar alguns aplicativos como o Track ID. O Track ID não está mais por aqui, ele foi removido com outro aplicativo que é o teu leitor de código de barras. Desinstalei o Minion Rush para poder liberar ao menos 400 MB e agora ele pode ser rodado sem problema. Mesmo assim, é uma manobra que não agrada nem um pouco, porque você teve que desativar algum aplicativo para rodar um jogo que não ocupa muito espaço, não ocupa muito mais do que 300 MB e não tem espaço para isso. Agora sim, com uma versão atual, o game roda de forma ok, mas tem alguns engasgos que incomodam muito. É que dá umas travadas na taxa de quadros por segundo, ela não é tão fluida como poderia ser, mas o jogo roda. Lembrando que se você quiser outro jogo além desse, você vai ter que desinstalar esse jogo, porque não tem espaço disponível para rodar, para jogar, por exemplo, Temple Run e, sei lá, Minion Rush. Mas o jogo roda ok, com alguns engasgos. E, enfim, o jogo roda ok. Na parte de músicas, o aplicativo de música ele é um aplicativo bastante diferente, bastante minimalista, que você vê que ele tem uma área aqui com informações bastante completas e por algum motivo ele não conseguiu pegar a capa do álbum. E como você viu, ele abafa o áudio quando eu coloco o aparelho contra uma superfície lisa, porque aqui é liso com todo o restante e acaba abafando o áudio. A interface é bastante bonita, bastante minimalista, um pouco mais do que era antes, e ele vem com alguns recursos como o equalizador de áudio e efeitos sonoros. O player de vídeos é capaz de reproduzir vídeo até em HD, sem nenhum muito engasgo e muito problema, isso sem reclamar muito de desempenho, mas como você já viu aqui, ele está reclamando que espaço de armazenamento é insuficiente. Mesmo essa manobra que eu fiz para tirar alguns aplicativos, desinstalar o Minion Rush e instalar de novo, ele tem apenas 151 MB e já está reclamando de espaço. Então, sim, o espaço no Xperia E3 é um enorme problema que você vai ter que lidar com ele diariamente. E como pode ver, ele tem a opção de transferir dados para o cartão microSD, mas não pode transferir os aplicativos, apenas foto. Então tem 6 arquivos com 2 megas, ele manda os 2 megas para lá e libera apenas 2 megas e nada mais. Ou seja, é sim um enorme problema. Na parte das fotos, como você está vendo aí, fotos com boas condições de luz ficam ok, com pouco granulado, como é possível de ver, e fotos noturnas ficam péssimas. Há um trabalho dificílimo do aparelho de conseguir focar a foto direito. Demora para tirar foto stock, ele fica pensando para fazer o pós-processamento e tentar arrumar algum problema que aconteceu, colocar mais luz, enfim, e o resultado final não é nada agradável, é uma qualidade bem ruim, muito inferior aos seus concorrentes, por exemplo, como o Zenfone 5, que dá um banho de qualidade, e também o Moto G. Se você clicar aqui, você pode assistir um vídeo gravado com o Xperia 3, gravando em Full HD com 30 quadros por segundo, e a câmera dele, eu não falei, mas a câmera dele é de 5 megapixels, só que com qualidade ruim, como você viu. Se você quiser saber tudo sobre esse aparelho e mais detalhes do review, é só clicar no link na descrição desse vídeo. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo, para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau!